Imagine um lugar onde o tempo parou, onde o ar que você respira é pesado, com os ecos de gritos silenciosos e sussurros esquecidos. Paredes que já viram o ápice do desespero e o auge de uma esperança quase infantil. O que a cura de uma doença pode ter a ver com os lugares mais assustadores e misteriosos do Brasil? No início do século XX, a tuberculose era um espectro de morte que assombrava a nação. A medicina da época, ainda incipiente, apontava para uma única solução: o isolamento. Longe das cidades, erguidos em meio a serras e florestas, surgiram os sanatórios. Imponentes e assustadores, esses gigantes de pedra prometiam a cura, mas para muitos se tornaram o último refúgio. Hoje esses lugares estão esquecidos, consumidos pela natureza, mas não por completo. Suas paredes rachadas guardam segredos, suas janelas quebradas são olhos que observam o passado. E a pergunta permanece: o que realmente aconteceu entre esses corredores silenciosos? Prepare-se para uma jornada ao coração dos sanatórios abandonados do Brasil. E acredite, não estamos sozinhos. Para entender o que esses lugares se tornaram, precisamos voltar no tempo e nos colocar no lugar daqueles que os habitaram. Imagine a dor da despedida, a incerteza de entrar em um lugar de onde talvez você nunca mais saia. As únicas conexões com o mundo exterior eram cartas e fotos amareladas. A vida aqui era uma mistura de tédio, desespero e uma esperança tenaz. O tratamento era simples: ar puro, sol e uma dieta regrada. Mas a cura era uma miragem para muitos. Em cada um desses quartos, de cada leito, havia uma história. Uma história de um pai que sonhava em voltar para os filhos, de uma jovem que ansiava pelo primeiro beijo. Eram histórias de pessoas reais que respiravam o mesmo ar pesado que agora sentimos e que deixaram para trás muito mais do que seus pertences. Deixaram uma parte de suas almas. A arquitetura fala por si. Cada porta, cada vitral. É como se estivéssemos lendo um diário esquecido, mas em forma de concreto e gesso. Olhe para essa sala. Que tipo de dor ela presenciou? O que será que o médico anotou nessa ficha médica que agora se desintegra com o tempo? O silêncio aqui não é vazio. Ele é carregado. Dá para sentir o eco do passado. O vento que assobia pelas frestas das janelas parece contar histórias de pacientes que tentaram fugir. A escuridão, neste corredor, não é a falta de luz, é a ausência de vida. E quanto mais nos aprofundamos, mais a certeza de que não somos os primeiros a pisar aqui hoje nos assombra. Não é por acaso que esses lugares são tão cercados de lendas. A dor, o sofrimento e a morte criam um solo fértil para o inexplicável. Há quem diga que, à noite, ainda se ouve o choro de crianças ou o tilintar de objetos que já não existem. Há quem jure que viu sombras se moverem nos cantos das salas. Essas não são apenas histórias de fantasmas. São reflexos do desespero. Relatos de quem não conseguiu deixar este lugar, mesmo após a morte. O que realmente assombra estes sanatórios não são os monstros das lendas urbanas, mas sim os fantasmas de uma vida interrompida, de uma esperança que se apagou. Hoje, a tuberculose é uma doença tratável. A medicina avançou, a ciência evoluiu, mas esses sanatórios permanecem como monumentos assustadores de uma era de medo e isolamento. Eles nos lembram do quão frágil pode ser a vida e o quão tênue é a linha entre a esperança e o esquecimento. Eles não são apenas ruínas, são lições de história. São memórias de uma geração que viveu e morreu neste isolamento. Eles nos lembram que a história não se apaga, ela se esconde e espera silenciosa que alguém a encontre novamente. O que você acha desses lugares? Acredita nas lendas ou vê neles apenas um reflexo sombrio do nosso passado? Deixe sua opinião aqui embaixo. E se você teve coragem de assistir até o fim, considere se inscrever para mais histórias como essa.
Afinal, a história, assim como os sussurros do passado, está sempre à espera.